Agora vem cá, você que está aí assistindo a gente, sabe a atriz Priscila Fantin, aquela bonitona dos anos 90, anos 2000? Então, ela participou de um podcast e falou sobre um assunto muito delicado, mas que muitas mulheres vivem. O que aconteceu, Robertinha? O ex-namorado, simplesmente, ele foi embora de casa e abandonou o filho, sumiu da vida do menino, gente. Olha só. Teve, né, o veredito, assim, a decisão, né, eu chamei o Romeu e expliquei para ele que não ia mais morar junto, que não era mais namorado, né, e só que ele não falou nada, ele simplesmente sumiu. Então, isso para o Romeu foi muito duro. Mas quem teve que segurar essa barra foi você. Mas vamos ligar para ele, vamos falar com ele. Eu tentava ligar, não atendia. E ele falava... Aí, depois de dias, ele falava assim, já sei, o celular dele deve ter quebrado. E aí, chegou num ponto que ele já estava... Ele começou a ficar preocupado, se tinha morrido. Falou, será que morreu? Porque ele não conseguia entender... o fato dele não desaparecer. Ele passou de carro, fez assim, já volto, e nunca mais apareceu. Isso, né? Quantas crianças não passam pela mesma situação? E aí a mãe se vê o quê? Se vê sozinha, tendo que dar conta de tudo ali. Tem o lado financeiro, o lado emocional, tem a própria criança, as tarefas, a rotina do dia a dia. Ser mãe solo é um desafio diário para 11 milhões de mulheres no Brasil. E esse vai ser o nosso assunto de agora. Participa com a gente aqui no nosso WhatsApp, já vai aparecer, já está aparecendo aqui na tela, ó, 99942-2478, que aqui no nosso estúdio a gente recebe a psicóloga Daniela Sampaio. Tudo bem, Dani? Boa tarde, seja bem-vinda, viu? E a gente também recebe aqui a Patrícia Inácio, que se identifica com essa situação, Patrícia? Com certeza. Obrigada mais uma vez. Nós agradecemos. Boa tarde. Eu agradeço ao programa, né, por dar voz, né, a este caso, que é um caso triste, que infelizmente acontece tanto e por se tratar de uma pessoa famosa, a gente não imagina que possa acontecer, porque o problema não é o financeiro, não é, né, não é o dia a dia ali, porque tem, né, às vezes tem uma pessoa que ajuda, né, é diferente da nossa vida, né, e é legal de ver, porque meio que acalenta a gente por entender que nós não passamos por isso sozinhos, porque por certo momento a gente entende que por que comigo? Foi tão pensado, foi tão amado, né? Foi tão programado, a gente curtia tanto, e aí do nada a pessoa não se faz mais presente porque a relação não deu mais certo, né? É muito triste. Qual foi a sua história? A minha história, o casamento, ele já não estava dando mais certo, né? Eu me casei, já estava grávida do John, e hoje o próprio John já não quer mais, né? Já chegou nesse ponto, né? Porque a criança, ela sente, né? Ela sente quem está presente, ela sente quem não quer estar presente ou quem está presente por obrigação, né, Roberta? Mas qual foi o maior desafio para você, enquanto mãe, solo, mulher, profissional, ter que se virar ali? Então, eu ainda estou bem dentro do furacão ainda, está sendo ainda, né? Eu ainda estou num processo muito difícil, né? E, para mim, o maior desafio hoje é a rotina que eu acabei de ter. Que você acorda, você também é uma pessoa, você também tem sua profissão, você também tem os seus estudos, né? Você tem a sua vida, você também é um ser humano, só que você tem que parar a sua vida para dar conta de uma criança sozinha. Aí hoje foi o dever de casa, é o almoço, aí corre para deixar na escola, às vezes chega atrasada a criança acha ruim, e aí tem os meus clientes, tem a minha vida profissional, então meio que estagna uma parte da sua vida, porque você está sozinha. E isso, o filho, ele é feito em dois. Então, ele não é feito para uma pessoa criar só. Então, sobrecarrega, né? Perfeito. Dani, qual a importância da gente ver pessoas assim como a Priscila Fantin dar voz, né, a esse assunto que às vezes no nosso dia a dia a gente só escuta falar,
fulana vive essa realidade. Mas não, ela trouxe isso à tona, chamando a atenção de todo mundo. Qual que é a idade do seu filho? O meu filho hoje, ele tem 6 anos. 6 anos. É interessante, Beta, realmente. Ter esse exemplo faz diferença, eu imagino, na vida de quem escuta. Por qual motivo? Eu acho que você trouxe muito bem, assim. A gente pensa que a gente está sozinho quando é uma situação adversa, né? A gente tende a imaginar que a gente está sozinho, que aconteceu isso só com a gente. Eu posso concluir, a partir dos atendimentos que eu já fiz, já atendi mães e já atendi adolescentes. O que eu percebo que é o maior impacto, se eu puder te falar, na mulher... E aí você vai me dizer também o seu, se coincide, mas eu penso que, assim, na mulher, primeiro, ela pensa o que ela fez de errado, o que eu fiz, o que eu podia ter feito, eu podia ter, de repente, evitado que isso acontecesse, e aí eu começo uma autocobrança ali, que eu quero saber por que o que eu errei, e novamente, assim, eu vejo que é muito assim, o que eu podia ter feito? E aí, quando eu me pergunto o que eu podia ter feito, o maior perigo eu, por vezes, posso entrar num relacionamento abusivo, porque eu não quero que isso aconteça. Então, veja, isso não é sua responsabilidade. A escolha do outro não é sua responsabilidade. Porque quando eu pego a responsabilidade do outro para mim, eu quero fazer dar certo a qualquer custo. E a qualquer custo é muito perigoso. E na criança, ele se pergunta, Beta, assim, o que eu fiz para meu pai não gostar de mim? O que eu fiz de errado? E isso é tão doloroso de ouvir quando a gente está no consultório. Por quê? Porque é uma criança, né? Você não vê o relato da atriz, ela falando que ele quer arrumar uma resposta. Então, assim, se morreu, se aconteceu alguma coisa, porque não é possível que ele só não quer falar comigo, né? A morte, nesse aspecto, seria menos dolorosa no seguinte aspecto, de que pelo menos não é ele que decidiu não estar perto de mim, né? Aí vem esse sentimento, né, de rejeição para a criança, que ela não quer encarar isso. Vamos conversar agora também com a Nívia. Ela também passou por essa situação, assim como a Patrícia, assim como a Ana Priscila Fantini. E quando o filho dela tinha apenas 2 aninhos, ela vai contar para a gente como é que foi enfrentar esse período. A Nívia está aí com a gente? Tudo bem, Nívia? Boa tarde. Ei, boa tarde. Chegou até para você aí a pergunta, como é que foi enfrentar essa fase? Mãe solo, tendo que cuidar de tudo. Não sei, você até relatou para mim que você estava desempregada na época. Foi bem difícil, bem complicado. O meu filho era pequenininho. A minha família não tinha muitas condições, né? Porque cada um estava ali naquela luta. E eu desempregada, sem ensino completo, eu não sabia o que fazer, corria atrás de emprego, botava currículo, ninguém me chamava. Quando me chamavam, que eu falava que eu tinha um bebê pequeno, falavam que não podiam me dar oportunidade, né? Porque o meu filho era muito pequeno, demandava cuidados, eu achava aquilo dali até uma forma de discriminação, né? Mas aí eu corri atrás de terminar os meus estudos para poder tentar dar um futuro melhor para o meu filho. E como é que você fez para trocar o pneu com o carro andando? Por exemplo, alimentar o seu filho, mesmo sem trabalho, mesmo sem ter um companheiro ali do seu lado que também deveria estar cumprindo com as obrigações dele? É a pergunta que a gente se faz. Então, eu tive bastante ajuda da minha família, né, da madrinha do meu filho. Eles me davam fralda, leite, né? Na época, a minha família estava começando a trabalhar com transporte e aí eles me deram emprego, eu ganhava pouquinho, eu ganhava R$400 na época. Então, assim, era mesmo para ajudar. E aí eu levava meu filho para o trabalho junto comigo, trabalhava comigo e foi assim que eu consegui fazer as coisas que eu estava precisando fazer para ele. Mas muitas vezes eu precisei de ajuda para comprar um remédio, dinheiro emprestado, para poder dar o que ele estava precisando, porque é muito complicado. Isso tudo te sobrecarregou? Muito. Na época da greve dos policiais aqui no estado, né, o meu filho estava pequenininho. E eu me lembro de uma ocasião que aconteceu que eu não tinha nada dentro de casa, eu tinha arroz e ovo. E no dia que acabou a comida, eu olhei para ele, me passou uns pensamentos muito intrusivos naquele dia, vontade de morrer. Por que estava passando isso, né? O meu filho estava passando isso. E naquele momento eu decidi que eu precisava de ajuda maior. E aí eu voltei para a casa da minha família, porque nesse período eu estava morando numa casa simples, né, que uma pessoa me cedeu para morar. E aí eu voltei para a casa da minha família, porque eu sabia que eu não podia ficar sozinha, só eu e meu filho naquela situação.
Que bom que você tinha quem pedir ajuda, isso é muito importante. Já já eu volto a falar com você, Nívia. Patrícia, isso também te deixou sobrecarregada? Olha, Roberta, não deixou, ainda me deixa, né? Porque eu ainda estou vivendo esse processo, né? É muito novo para mim esse processo. Roberta, tem dias que a dor é tão grande de ver o filho sentindo que eu vou trabalhar com um sorriso no rosto e chorando por dentro. É como se eu estivesse dando uma crise de choro e sorrindo por fora. Porque a dor de ver o seu filho sentindo aquele processo junto com você é muito mais doloroso do que se você tivesse batendo em mim. Essa é a dor. Se você tivesse me agredindo apenas, não doeria tanto quanto eu ver o meu filho sofrendo também junto comigo. Eu acho que o que mais dói para mim neste momento é ver a falta que eu não posso suprir. Porque é uma falta que eu não tenho como suprir. É uma falta, eu faço a minha parte, a parte de mãe, né? Agora, a parte de pai, por mais que eu tente, para a psicologia, você, né, a senhora deve dizer melhor, não tem como, eu não tenho como fazer a parte do outro, né? Principalmente a parte do pai. Eu creio que possa ser uma fase que possa passar, mas não depende de mim. Infelizmente, né? E muitas mulheres vivem isso, Roberta. Só depois que a gente começa a viver esse tipo de situação que a gente começa a dar voz e essas mulheres passam a existir ao nosso lado. E outra coisa é que a gente sempre acha que nunca vai viver. A gente sempre acha que nunca vai viver. Porque eu fiz tudo tão correto, é a culpa, né? Eu me culpei por muito tempo. Eu fiquei por muito tempo por causa do meu filho, né? Num relacionamento que já não era mais legal, né? E a gente se culpa muito, mas é uma culpa que é uma dor que é como se não tivesse remédio, porque não depende da gente. Chegaram aqui várias participações. Tem uma mãe que diz: eu fui mãe solo e é muito difícil, o pai dos meus filhos nos abandonou, eu tive que me virar e é muito difícil. Uma outra pessoa diz: eu criei minha filha sozinha, nunca tive a ajuda do pai, ele sumiu logo depois que eu contei que estava grávida e quer saber? Não quero mais ajuda, nunca mais quero ver ele na minha frente, né? Que a pessoa vai aprendendo a se virar sozinha. Aí quando chega num ponto de exaustão, igual a Patrícia, igual a Nívia, o que essa mulher deve fazer, já que ela está olhando para o lado e o companheiro não está ali? Eu acho que o melhor exemplo a Nívia trouxe aí pra gente, Roberta. Pede ajuda. Porque você viu o pensamento que já estava passando na cabeça dela? Isso é tão comum, infelizmente. Foi até rico ela compartilhar isso com a gente. Porque isso é muito comum, assim. Você quer morrer. Porque o que é morrer? Morrer é sumir, é acabar com a dor. Eu quero acabar com essa dor. Como que eu faço? Eu vou morrer porque aí eu sumo daqui, né? E acabo com a dor, acabo com a tristeza, enfim. Então, eu acho que o alerta mais importante que a gente pode fazer é: peça ajuda, reconheça seu limite. Isso não vai fazer de você menos mãe ou uma mãe ruim, muito pelo contrário. Você está vivendo uma situação que você nunca imaginou viver. Então, aconteceu com você, a gente deseja que não aconteça. Mas se aconteceu, não hesite, procure ajuda, porque na família, se não tiver familiar, amigos, rede de apoio, tem grupos na internet, mas não deixe de buscar ajuda para não chegar num ponto mais complicado. Tem uma outra pessoa que até pede para não ser identificada. Boa tarde, Alberto. Eu passei por isso com 2 crianças, na época eu tinha 2 e 3 anos. Eu não sabia o que fazer, era menor de idade, eu não tinha trabalho, não tinha nenhuma ajuda. Precisei fazer tudo que você puder imaginar para comprar alimentação para as crianças. Hoje eles têm 23 e 20 anos e eles sofrem por isso até hoje. A gente vê que 11 milhões de mulheres sofrem por serem mães solo, essa vida totalmente desestabilizada no sentido financeiro, emocional. Conciliar essa rotina, nada disso é fácil, né? E, Beta, sabe o que eu acho interessante? Assim, a gente esquece que essas pessoas, elas são crianças hoje, mas elas vão crescer. E aí, a gente se depara por vezes, não são todos os casos, claro, mas a gente se depara por vezes assim: meu filho não vem me ver. O que aconteceu que não quer saber de mim? Então, a gente tem que dar uma olhada também no passado, o que aconteceu, e tem que ter muita atenção com essa criança, porque ela provavelmente vai se tornar um adulto com baixa autoestima e se sujeitando a coisas que a gente tem que estar atento. Obrigada, viu, gente, pela participação de vocês. Um beijo também para a Nívia, que contribuiu muito com a gente nesse assunto. Obrigada, viu? Uma ótima tarde.